aqui para mais uma entrevista do Boletim de Linguística, desta vez com a doutora Joana Miguel, que é terapeuta da fala, investigadora, cofundadora do CAIDI, Centro de Apoio e Intervenção no Desenvolvimento Infantil, onde estamos hoje, entre muitas outras coisas, mas vou deixar que ela própria se apresente melhor. Joana, por favor, apresenta-te. Olá, sou Joana Miguel, sou terapeuta da fala já há 20 anos, trabalho no neurodesenvolvimento desde sempre, portanto comecei inicialmente a trabalhar com crianças em unidades especiais, portanto com multideficiência, paralisias cerebrais, cegueira e perturbações do desenvolvimento intelectual muito graves, que na altura ainda estavam incluídas maioritariamente nas SERSIs, portanto, estas crianças não estavam nas escolas. Trabalhei no Ministério da Educação, portanto, nas escolas, já com uma abertura maior para outro tipo de crianças, mas ainda muito restrito, quando na altura a lei mudou e, entretanto, estas crianças, a partir de 2013, tinham de estar todas integradas num contexto escolar, portanto, estas terapias também, de uma forma natural, passaram a acompanhar estas crianças para dentro das escolas. E isto foi o início daquilo que foi, daquilo que tem sido o meu trabalho desde sempre, que é apoiar o melhor que sei e consigo as crianças no seu contexto natural, que é a escola, neste caso. Pronto. Até cerca de 2012 tive sempre este trabalho no contexto escolar e fazia clínica privada também, sempre com uma perspectiva muito social, porque sempre achei que toda a gente merecia ter acesso a uma terapia de qualidade sem ter que para isso pôr toda a condição económica de toda uma família às vezes em risco. Portanto, sempre fui muito... A minha primeira clínica privada foi uma clínica já orientada para fazer uma passagem depois para um centro social, na altura o Centro Social e Cultural de Ribamar, que me abriu as portas para fazer lá um género de uma resposta terapêutica social. Portanto, quando eu digo clínica privada, não é no verdadeiro sentido da palavra clínica privada, porque aquelas pessoas não pagavam preços de clínica privada normais. Podes contar-nos um bocadinho sobre o teu percurso académico? O que é que te levou a escolher a terapia da fala como área de formação? Então, o que é que me levou a escolher a terapia da fala como área de formação? Quando, em 1999 a 2000, não era uma área que se falava muito, nem sequer era uma profissão muito conhecida de todo, mas eu tinha uma prima minha que era terapeuta da fala. Eu, desde miúda, sempre gostei mais de tudo o que era ligado à linguagem, às áreas da linguagem. Gostava de história, gostava de português, gostava de inglês, gostava de tudo o que era mais letras, assim por dizer. Mas era muito boa aluna e, como todos os bons alunos em Portugal, somos empurrados para as ciências, pronto. E assim foi quando fui para o 10º ano, com muita insistência da diretora de turma, apesar de eu dizer que queria ser jornalista, porque era o que eu queria ser, era jornalista. Matriculei-me no Científico-Natural, na altura, que agora são as Ciências e Tecnologias, e pronto, e assim fiz o meu percurso depois no secundário nessa área, e gostei, na verdade também gostei. Só que depois, quando tive que escolher o que é que ia fazer, ao que é que me ia candidatar, fiquei um bocadinho perdida, porque havia o meu gosto pessoal e havia aquela área onde eu estava inscrita. E depois falei com esta prima, tentei perceber o que é que ela fazia também e achei que talvez se pudesse juntar o melhor dos dois mundos. Portanto, tinha a área da saúde e das ciências mais exatas e tinha a parte da linguagem que eu gostava. Pronto, e assim foi. Entrei em Alcoitão, em 2000, e foi isso. E adorei o curso, e por isso é que hoje continuo. Já falaste um bocadinho sobre a tua experiência profissional. Agora gostava que falasses um bocadinho mais detalhadamente sobre a tua experiência inicial, antes de teres aberto a clínica privada e depois o CAIDI.
Como é que foi essa experiência? Houve alguma coisa que te tenha surpreendido ou marcado durante essa altura? Assim, na altura, a terapia da fala, eu tive logo trabalho e não tive dificuldade em arranjar trabalho, mas era uma altura em que não era muito fácil arranjar trabalho na área. Portanto, haviam estes centros muito específicos que nos podiam receber. Entretanto, depois passámos então para os contratos do Ministério da Educação, mas sempre coisas anuais, precárias, muitas vezes também a recibos verdes. Eu nunca sabia quando é que ia ter trabalho ou não no ano seguinte, portanto, no fundo, a realidade que as pessoas vivem também muito agora era também uma realidade que se vivia na altura. Eu tive sempre alguma sorte nesse aspecto, nunca tive que fazer outra coisa para além da terapia da fala desde o momento que me licenciei, e digo sorte porque tive muitas colegas minhas que tiveram que arranjar outro tipo de trabalhos, eu felizmente não tive de o fazer, mas porque investia muito naquilo que fazia e porque nunca parava, porque se eu parasse num verão, se calhar em setembro não ia ter ninguém que se interessasse por mim e as pessoas esquecem-se, não é? Portanto, foram assim uns anos a fazer muitas horas de trabalho, a pensar se perdesse de um lado tinha o outro, portanto a diversificar, para conseguir garantir que alguma coisa eu tinha sempre, pronto. Isso marcou, se calhar, a minha maneira de ser, também a minha maneira de trabalhar agora. O início que eu tive na minha carreira fez, se calhar, com que eu sou uma pessoa que não toma as coisas por garantidas e trabalho e luto por elas. E não me importo de o fazer, porque é aquilo que eu gosto de fazer, pronto. Relativamente à profissão propriamente dita, havia um grande desconhecimento daquilo que um terapeuta da fala fazia. Eu sinto-me responsável, no bom sentido, por ter contribuído para o conhecimento da nossa profissão nos sítios onde trabalhei, porque acho que os sítios onde trabalhei neste momento valorizam o que é uma terapeuta da fala e valorizam a presença de uma terapeuta da fala. Portanto, considero que também contribuí para o conhecimento que há agora neste momento, ainda que seja um trabalho, continua a ser uma profissão que muita gente, mesmo que já conheça pelo nome, não sabe bem o que é que nós fazemos. E percebeste desde cedo a importância de uma abordagem multidisciplinar nos casos de intervenção em crianças com diagnósticos de perturbações da linguagem. Como é que isso se realiza, como é que se concretiza essa abordagem multidisciplinar? Então, percebi desde cedo, sim, a importância de uma abordagem multidisciplinar e de uma abordagem multidisciplinar, assim, bem alargada. Se calhar não logo no primeiro e no segundo ano, quando estávamos muito isolados em instituições como CERSIs, não é? Não foi numa CERSI que eu trabalhei especificamente, mas era parecido. Se calhar não tanto nessa altura, apesar de trabalharmos em equipa, o planeamento era um planeamento mais individualizado. Quando passei para o contexto escolar, tive outra experiência a trabalhar com outro tipo de equipas que também me abriu os horizontes de uma maneira mais assertiva, em que não era mesmo possível trabalhar sem termos a equipa. Portanto, os diagnósticos dependiam da perspectiva de vários técnicos, também da perspectiva da funcionalidade daquela criança no contexto. Portanto, quando falo de técnicos, não falo só de clínicos, falo também de professores e outros profissionais que trabalham com a criança. Portanto, a maior parte dos diagnósticos no neurodesenvolvimento são diagnósticos por exclusão. E se trabalhamos por exclusão, quer dizer que tem que haver uma avaliação completa, não é? E para ver essa avaliação completa tem de haver uma equipa multidisciplinar, porque não sabemos fazer tudo sozinhos. Nem podemos, nem sabemos, nem podemos. Foi a partir dessa experiência que começaste a ter de uma avaliação global que sentiste, tu e as outras cofundadoras do CAIDI, a necessidade de haver um centro de intervenção deste tipo? Não foi bem pelas questões da avaliação multidisciplinar que o CAIDI nasceu. O CAIDI nasceu
Primeiro, porque éramos 3 terapeutas da fala com trabalho precário, ok? Há essa componente forte aqui dentro do CAIDI, que foi também ajudar a nossa situação profissional. Depois, porque trabalhávamos no contexto escolar, só conseguíamos dar resposta àquelas crianças que eram definidas no início do ano e muitas vezes estávamos condicionadas àquelas listas que nos eram propostas, e víamos crianças que precisavam da nossa ajuda e que não podiam ter, e crianças que se calhar com dificuldades mais ligeiras e com uma pequena ajuda conseguiam ultrapassar com alguma facilidade, arrastavam o problema até ser uma situação grave e então podiam ter a nossa resposta. E nós não gostávamos disto. Como qualquer pessoa que trabalha, não somos só nós, isto é consensual nos técnicos que trabalham nas escolas, mas está relacionado com a forma como as coisas estão organizadas. Não é muito fácil de combater, não é? É normal dar-se prioridade àqueles que mais precisam. Nós acreditamos muito na prevenção, portanto, o CAIDI nasceu desta vontade de trabalhar atempadamente e de ter trabalho. Pronto. Portanto, primeiro começámos só às 3, rapidamente percebemos que tínhamos que ter psicologia, portanto trabalhámos com uma colega que já trabalhava comigo há muitos anos, a doutora Aurélia, e trabalhámos nas escolas assim, um bocadinho a fazer um género de uma cooperativa. Portanto, nós dávamos os apoios, tínhamos escolas em que recebíamos mais, escolas em que recebíamos menos, e como não queríamos prejudicar ninguém dentro do grupo, fizemos um género de uma cooperativa, portanto ia tudo para dentro de um bolo e era dividido irmãmente, literalmente, entre a equipa. Pronto, e depois o nosso trabalho foi sendo reconhecido cada vez mais pelas escolas e foram-nos puxando para outros sítios e depois o CAIDI aí foi crescendo. Mas o facto da avaliação ter de ser multidisciplinar, na grande maioria das vezes, é também um fator que nos obriga a ter uma equipa diversa. É impossível trabalhar de outra maneira. Sim. E o CAIDI é conhecido mesmo por vários desses valores, a multidisciplinaridade, a inovação, a consciência social. Podes falar um bocadinho mais sobre isso? Sim, então, nós somos mesmo multidisciplinares porque não vemos outra maneira de trabalhar, não gostamos de ver diagnósticos baseados com uma avaliação que não é multidisciplinar, diagnósticos que precisam dessa visão, e tentamos combater isso oferecendo, na verdade, habituando as pessoas a essa qualidade. Porque se as pessoas estiverem habituadas a essa qualidade, também vão exigir dos outros técnicos essa mesma qualidade. Pronto. Portanto, nós esforçamos-nos a ter essa qualidade também para marcar um exemplo. Se queremos ser boas naquilo que fazemos, temos que inovar, temos que estudar, temos que investigar e por isso temos também dentro do CAIDI um núcleo de investigação e desenvolvimento que não é muito habitual neste tipo de clínicas ou de centros, mas que para nós é quase como no fundo um caminho, uma estrada paralela que acompanha tudo aquilo que nós fazemos na prática com as crianças. Nem sempre conseguimos aplicar tudo aquilo que investigamos na prática no imediato e não conseguimos trazer tudo da prática para a teoria no imediato, mas temos que ir fazendo essa ponte, porque uma tem que beber da outra e se não beberem uma da outra é porque também não estamos a trabalhar no bom sentido. Depois a parte da consciência social, na verdade são valores que são intrínsecos ao CAIDI, mas que se cruzam, e esta parte da consciência e da responsabilidade social também justifica o nosso interesse na investigação e na inovação, porque temos que fazer melhor a preços que as pessoas também consigam pagar e para podermos conseguir chegar a sítios em que crianças não têm qualquer tipo de apoio.
Portanto, temos que investigar, temos que inovar para conseguir fazer isto. E pronto, e estamos nesse caminho agora, com a ajuda das novas tecnologias, prontas para dar um próximo grande passo. Exatamente. Foi daí que surgiu então esta nova ferramenta que estão a criar, o Nexty. Podes falar mais sobre isso? Então, a Nexty começou a ser planeada em 2021, por termos vontade de dar resposta a crianças que de outra forma não conseguíamos dar resposta. Os recursos humanos na nossa área não são abundantes, especialmente recursos humanos especializados naquilo que nós queremos, não são abundantes e, portanto, é difícil ter técnicos que saibam exatamente aquilo que nós precisamos para aplicar. E formar esses técnicos também demora. Portanto, nós precisávamos de otimizar aquilo que já tínhamos na casa. Portanto, temos uma excelente equipa, excelentes profissionais que acabam por gastar também muito tempo na elaboração dos relatórios, na cotação dos testes, na preparação de materiais. Se tivéssemos na preparação da intervenção, não é? Se tivéssemos uma ajuda nesta parte, seria muito útil. Então, na altura, começámos logo a tentar automatizar e a tornar mais rápidos todos estes nossos processos. Portanto, foi um caminho, não é? Mas as tecnologias também continuaram a evoluir. Entretanto, pensámos, ok, nós somos muito organizadas e muito sistemáticas com os nossos dados, isso permite-nos também estudar e tomar decisões com base nesses dados, tanto do ponto de vista mais burocrático como do ponto de vista clínico. Formalizámos ainda mais esta estrutura, temos recolhas de dados organizadas e estruturadas e protocoladas, e essas recolhas permitem-nos perceber melhor como é que as crianças com desenvolvimento típico funcionam, porque trabalhamos sempre com a mira no desenvolvimento típico, não é? E ao conhecermos como é que as crianças com desenvolvimento típico funcionam, conseguimos tentar traçar perfis e no fundo rotas daquilo que queremos para as crianças que avaliamos que podem não ter um desenvolvimento tão típico. Portanto, a inteligência artificial e no fundo todo o desenvolvimento tecnológico a que temos assistido, com todos os materiais e dados organizados que já temos sistematizados, no fundo foi uma extensão natural àquilo que era o CAIDI, que é continuar a chegar ao maior número de crianças, o mais atempadamente possível, com a maior qualidade possível. Então, além da questão da otimização do tempo e dos processos, qual é que é especificamente a função da Nexty? A Nexty é uma plataforma de ajuda à decisão clínica, portanto, fazemos uma avaliação, temos os resultados dessa avaliação, essa avaliação é analisada e é interpretada à luz daquilo que já sabemos sobre os percursos de desenvolvimento de outras crianças. A partir daí, no fundo, temos um género, não é um género, temos uma previsão daquilo que pode acontecer, tendo em conta os fatores de risco e os fatores de proteção daquela criança, porque também temos fatores de proteção muitas vezes que fazem desviar prognósticos que podiam ser assustadores inicialmente, mas que depois podem não ser, porque os fatores de proteção são igualmente importantes, e com isso conseguimos perceber qual é a urgência de uma intervenção, qual é o momento certo para entrar, qual é o grau dessa intervenção, se é uma intervenção se calhar indireta, através da família e das escolas, só com orientações, se a criança precisa de uma intervenção já direta, a trabalhar algum aspecto mais específico. Portanto, no fundo, consegue organizar logo num género de clusters aqueles que precisam, qual o tipo de apoio que precisam e por isso, se calhar, conseguimos dedicar mais tempo àqueles que precisam de uma terapia mais intensiva, não descurando aqueles, que era o objetivo inicial sempre do CAIDI,
aqueles que precisam de, se calhar, de uma intervenção mais ligeira, mas que sem ela também podem incorrer num mau prognóstico. Portanto, é isso. A Next é uma plataforma de decisão clínica, de avaliação e de intervenção. Em 2021, decidiste inscrever-te num doutoramento em Linguística. Porquê um doutoramento? Porquê em Linguística? O que é que sentiste que isso ia acrescentar? Como é que ia ser útil para ti, para a tua prática clínica? Não sei se está relacionado também com a Nexti. Sim, está relacionado com a Nexti. O meu doutoramento, se calhar, tem uma motivação um bocadinho diferente da maioria dos doutoramentos. Não tem uma motivação muito pessoal em termos académicos, propriamente ditos. Portanto, eu não precisava de um doutoramento para subir na minha carreira pessoal. Portanto, faço parte da direção do CAIDI. O doutoramento não foi para poder subir na minha carreira do ponto de vista formal, mas foi para subir na minha carreira do ponto de vista do conhecimento e daquilo que eu podia dar ao CAIDI também. Portanto, quando pensei num doutoramento, foi quase a pensar num suporte de pessoas que tinha no ensino superior, nomeadamente as minhas orientadoras, um suporte que poderia ter no ensino superior para guiar aquilo que eu já queria fazer. Portanto, eu não decidi o tema do doutoramento, eu não decidi o tema para a minha tese já dentro do doutoramento, foi um caminho que foi feito antes. Foi um caminho que era inevitável. Eu queria estudar compreensão leitora, queria estudar o desenvolvimento que acontece até ter um bom desenvolvimento leitor, e para isso eu queria estudar com pessoas que sabiam muito mais do que eu sobre esse assunto, e foi por isso que procurei um doutoramento. E um doutoramento em Linguística porquê? Se eu fosse mais para a área da saúde ou mais para a área das neuro, que poderia ser uma hipótese, e eu pensei nisso, não achei que me trazia tanta riqueza e conhecimento como este me está a trazer. Eu sentia que me faltavam muitos aspectos formais da linguística, que só um doutoramento em Linguística me podia dar. Portanto, a parte da saúde eu já a trago. Eu preciso agora de saber exatamente que estruturas linguísticas avaliar, como é que elas se desenvolvem, e ir ao pormenor destas estruturas linguísticas, não andar só pela rama daquilo que são os diferentes domínios a serem avaliados dentro da linguagem. E foi por isso que tinha que ser linguística. Portanto, sentiste que a formação de base, como terapeuta da fala, deu-te apenas uma formação geral muito superficial na área linguística, foi mais focada na saúde? Sim, foi. Apesar de termos tido tivemos cadeiras de linguística e de fonologia, pronto, mas é uma área teórica, vocês sabem disso, não é? Tem uma aplicabilidade prática, mas é uma área teórica. E eu queria trazer essa teoria com mais riqueza para aquilo que já fazemos dentro do nosso dia-a-dia, porque acho que é a forma correta de o fazer. Pois, pensei que este doutoramento ficaria rico se tivesse um elemento como eu, uma terapeuta da fala, uma linguista, neste caso uma sintaticista, que é a professora doutora Maria Lobo, e trazer também, já numa perspectiva multidisciplinar, também a entrar aqui dentro das minhas opções dentro do doutoramento, a professora doutora Irene Kadim, que é psicóloga. Portanto, nós temos aqui também uma equipa multidisciplinar, porque mais uma vez aquilo que eu trago da minha prática profissional espelha-se também naquelas que foram as minhas opções dentro do meu doutoramento. Portanto, mesmo a minha orientação, eu queria uma orientação que complementasse aquilo que eu já sou. Para enriquecer também esta ferramenta que estão a criar. Para enriquecer também esta ferramenta que estamos a criar, que é uma consequência daquilo que nós precisamos para trabalhar. Ou seja, a ferramenta não é um fim, é um meio. E é se calhar por isso que nós, se calhar não falamos tantas vezes sobre isso e se calhar eu também não falo tantas vezes sobre aquilo que estudo no meu doutoramento, porque na verdade é tudo um meio para chegar a um fim que é
conseguir trabalhar com crianças que têm dificuldades específicas da melhor forma, ser o mais eficazes possível, com o menor impacto na vida daquela criança, no sentido, o que nós queremos é que a criança se esqueça que teve terapias e que teve, se calhar, uma fase em que precisou de mais ajuda em determinada altura do seu processo de vida, do seu progresso. Como tu costumas dizer, o que te interessa é que estejam os teus meninos. E é isso. Portanto, a Nexty é um objetivo que nós temos, mas um objetivo a médio prazo, porque o nosso objetivo final não é a Nexty, não é? A Nexty é só uma ajuda, é uma coisa que nos vai permitir fazer aquilo que nós queremos fazer bem, que nos vai ajudar, não é permitir, porque já o fazemos, vai facilitar, se calhar, o nosso trabalho em muitos sentidos. E a vossa inovação não fica por aqui? Presumo que tenham mais planos para o futuro em relação a este tipo de ferramentas e outras coisas que querem atuar? Sim, estamos envolvidas em vários projetos. O CAIDI tem parcerias com várias instituições de ensino superior e com diferentes centros de investigação. Temos vários projetos a decorrer nos diferentes centros de investigação. Maioritariamente agora estamos focados em análise do discurso, análise de perfis de desenvolvimento relacionado com a tecnologia, mas temos também investigação a decorrer na perturbação do desenvolvimento da linguagem, investigação se calhar mais experimental, mas mais ancorada também à teoria, porque isso também nos ajuda depois a criar e no fundo a dar as bases para aquilo que são ferramentas que se querem práticas, mas que se querem práticas baseadas em evidência e em teoria sólida. Em breve, dia 6 de março, vai ser celebrado o Dia Europeu da Terapia da Fala. Tomando esse dia como mote e também sabendo que ainda existem muitas ideias erradas sobre a terapia da fala, sobre perturbações da linguagem, alguma coisa que gostasses que se tornasse conhecimento da população em geral ou desconstruir algum mito sobre estes temas? Sim, acho que sim. Acho que temos feito um caminho muito bom nesta profissão no sentido de divulgar bem, corretamente. Acho que ainda estamos longe de ter esse caminho bem traçado. A Sociedade Portuguesa de Terapia da Fala, da qual eu faço parte do Departamento de Linguagem da Criança, e a Associação Portuguesa de Terapia da Fala trabalha neste momento em conjunto para a criação de uma ordem da terapia da fala. Isso vai ser um passo importante naquilo que é a organização da profissão, não só interna, mas depois também como essa passagem é feita para a restante comunidade. Portanto, os passos estão a ser dados nesse sentido e bem dados, a meu ver, bem dados. Depois, o que é que eu acho que possa haver de mitos? Para já, o próprio nome terapeuta da fala, na minha opinião, é um pouco redutor. A fala é uma parte muito importante daquilo que nós fazemos, mas é isso, é uma parte daquilo que nós fazemos. Nós trabalhamos com comunicação, com linguagem verbal, não verbal, oral, escrita. Portanto, temos aqui uma dimensão muito maior do que é a fala. Eu acho que as pessoas, quando pensam neste momento, quando ouvem a palavra terapeuta da fala, a grande maioria já sabe que não é só fala, mas ainda há muita gente que pensa que é isso, que não preciso de um terapeuta da fala porque o meu filho não tem problemas da fala, ele fala bem. E temos muita gente que fala bem, mas que precisa de ajuda, nomeadamente, por exemplo, no caso da perturbação do desenvolvimento da linguagem, que é a segunda perturbação do neurodesenvolvimento mais prevalente, a seguir à perturbação de déficit de atenção e hiperatividade. Portanto, é a segunda mais prevalente e é uma das menos diagnosticadas. Portanto, é uma perturbação silenciosa,
que compromete o desenvolvimento social, académico e na verdade, global de muitas crianças, Nós não temos um estudo de prevalência em Portugal, mas sabemos que, no geral, há resultados variados, mas pode ir entre 8% a 15% de prevalência desta perturbação. Portanto, é muito prevalente. Nós podemos ter numa turma 1 a 2 meninos com perturbação do desenvolvimento da linguagem. É uma perturbação que é silenciosa, especialmente se for num grau moderado, ligeiro a moderado, porque são crianças que conseguem um mínimo de funcionalidade, se calhar passam por crianças que não são boas na escola, que não são muito perspicazes, que não são rápidas, mas que na verdade têm outro tipo de compromisso que as impede de aceder ao seu pleno potencial. Há mitos associados à perturbação do desenvolvimento de linguagem, mas que são mitos omissos, ou seja, são mitos ao contrário. As pessoas pensam que estão associados a dificuldades cognitivas que não estão relacionadas com a linguagem, portanto, pensam que são menos inteligentes, a verdade é esta. Pensam que são pessoas menos inteligentes, quando não está relacionado com a inteligência geral, está relacionado com aspectos da linguagem muito específicos. Portanto, muitas vezes é subdiagnosticada. Também a falta de formação de muitos profissionais que lidam, que recebem estas crianças em consultório, faz com que os diagnósticos muitas vezes não sejam corretos, porque há falta de formação neste domínio. Agora, recentemente, há cerca de 2 anos, conseguimos finalmente que as medidas educativas e o processo de avaliação destas crianças pudesse ser também diferenciado. Antes era só para quem tinha perturbação da aprendizagem específica na leitura, portanto o vulgo dislexia, e as crianças com perturbação do desenvolvimento de linguagem, que acabam por ter dificuldades de leitura e escrita mais pervasivas ainda do que aquelas associadas normalmente a uma dislexia, acabavam por ficar de fora sem ter direito a este tipo de medidas. Esse foi um passo importante, mas muitos outros têm que ser dados ainda na divulgação desta perturbação. E eu espero que o CAIDI tenha um contributo importante no desfazer. Se calhar não são bem mitos, é um desconhecimento generalizado da comunidade. Tendo em conta então esse desconhecimento geral, é muito importante o trabalho que fazes também como terapeuta da fala nas escolas em relação às medidas educativas. Sim, é importante. O terapeuta da fala não faz parte da equipa permanente, portanto, os elementos permanentes numa equipa de apoio à inclusão, portanto, nas EMAIs, não faz parte destes elementos permanentes, é um elemento variável. E eu compreendo porquê, porque há muitas escolas que não têm terapeutas da fala, portanto seria difícil gerir esta ausência de um elemento permanente, mas o terapeuta da fala é essencial na elaboração ou na contribuição no fundo, para estabelecer estas medidas e a adequação dessas medidas aos perfis de cada criança. O terapeuta da fala sabe melhor que ninguém avaliar erros de escrita, saber qual é o impacto e de onde é que eles vêm, por exemplo. Portanto, a aplicação de uma ficha A, que é a ficha que é utilizada para a despenalização dos erros de escrita, por exemplo, deve ser preenchida pelo professor que acompanha a criança, em parceria com o terapeuta da fala, que conhece, no fundo, o perfil neurocognitivo e linguístico daquela criança, que depois compromete a sua escrita e se manifesta nos erros que a criança dá. E não só relativamente a isto, mas como relativamente a prognósticos. Há medidas que são mais restritivas, outras que são menos restritivas, e isto devem ser decisões fundamentadas, mais uma vez, numa equipa multidisciplinar e numa equipa verdadeiramente multidisciplinar, não só uma equipa com duas perspectivas, se calhar, que não são aquelas, podem não ser aquelas que são mais adequadas para todas as crianças. Aprendemos, de facto, que é muito importante dar a conhecer à população em geral mais
sobre estes casos de perturbação da linguagem, de outros tipos de perturbações neurocognitivas e da importância dos terapeutas da fala e da sua intervenção com estas crianças. E gostava muito de agradecer pela tua disponibilidade para fazer esta entrevista connosco, Joana. Obrigada, nós, pelo vosso interesse também.